1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai matar a curiosidade de muitos dos nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou a doutora Lídia Pop, sou médica dermatologista, estou há mais de 13 anos aqui na Alemanha e reconhecer o diploma médico na Alemanha é que nem rapadura. É doce, mas não é mole não. Oi, gente, eu sou Iracema Rocha, também médica brasileira, nordestina, aqui na Alemanha comendo tapioca. Indo o caminho das pedras da medicina da Alemanha para todo mundo aí. Ah, legal. Seguindo o Alemanha Cast aí nos temas relacionados a profissões, hoje a gente vai falar sobre médico, como reconhecer o diploma aqui na Alemanha. Pelo que a gente viu, o caminho não é tão fácil, é doce, mas não é mole não. E a gente vai discutir um pouquinho aí sobre esse tema hoje. E agora vamos aos recadinhos. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Primeira pergunta, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou a doutora Lídia Pop, eu sou médica, dermatologista, tenho residência e doutorado pela Universidade de Würzburg, aqui na Alemanha. Eu tenho uma clínica de dermatologia clínica, cirúrgica e alergologia, além de um instituto de laser e estética em Bad Kissingen, no norte da Bavária. E eu estou juntando todos os caquinhos de estágio, período aqui, estou há mais de 15 anos, na verdade, aqui na Alemanha. 15 anos. Nossa, bastante Isso, tempo. Tem história. Juntando os caquinhos, né? Porque assim, eu tô há 13 anos continuamente, mas tem os estágios aí que a gente vai falar depois, sim. aí juntando tudo, sabe? Das 15 peças. Sou brasileira também, como falei, médica, nordestina, me formei na Universidade Federal do Maranhão em 2012, mudei para a Alemanha em 2015, atualmente faço residência em psiquiatria aqui em Hessen. Pois bem, como eu falei na introdução, a gente vai falar hoje sobre médico, como reconhecer a profissão aqui na Alemanha. A gente tem dois relatos diferentes aí, duas histórias, cada um com o seu caminho, e hoje a gente quer ilustrar um pouquinho aí como é o caminho para se tornar médico, para poder trabalhar aqui na área na Alemanha. E a pergunta que eu faço, é fácil e rápido fazer esse processo aqui na Alemanha? Amor, fácil e rápido é esse miojo, né? 3 minutos, tá bom. Não é só mandar o diploma ali, eles validam e pronto, é isso? Pois é. Vem falando inglês. Eu acho assim, eu costumo falar, pra quem me faz essa pergunta, eu costumo sempre falar, gente, é e não é. Assim, se você for comparar com processos de revalidação em outras partes do mundo, na Alemanha é um pouquinho mais tranquilo, mais organizado, pelo menos para fazer essa revalidação, mas se você nunca tentou fazer uma revalidação do seu diploma em nenhuma outra parte do mundo, então é complicado. Ah, claro, faz sentido. Tem passos que tem que seguir. Sim, sim. E a gente tem que botar assim bem claro que aqui na Alemanha, cada Bundesland, cada estado tem a sua própria
regulamentação para o reconhecimento da profissão médica. Então, o órgão que vai avaliar isso é diferente em cada estado. Então, quando a pessoa chega assim para mim dizendo, Lídia, como é que eu faço para ir para a Alemanha? Eu digo, para onde? Porque se você vai para Berlim, meu filho, é outra coisa. Se você for para Hamburgo, é outra coisa se você quer ir para Munique. Por quê? Porque são todos estados Bundesländer diferentes. Então, não adianta eu te dizer tudo que eu fiz aqui na Bavária, inclusive, começa até pelo critério de idioma. Critério de idioma é diferente em diferentes estados. Então, eu falo que aqui você precisa de, sei lá, C1, em outro você vai precisar só do B2, entendeu? Apesar de a tendência ser ter C1, por exemplo. Mas, aquela pergunta básica, como é que eu faço para ser médico na Europa? Eu digo, aonde? Na Alemanha. Eu digo, aonde? Mas isso é uma coisa que os brasileiros às vezes pensam muito, né? Que o caminho é muito direto, que aquilo acabou, e às vezes não tem esse conhecimento, né? De que depende para onde, depende quando, depende de várias coisas, né? Não tem fórmula mágica. Primeiramente ter o plano, saber para onde você quer ir, e depois que você souber, aí você vai, através das regras daquele lugar, seguir o que se pede para conseguir a revalidação. Entendi. A Alemanha já estava em pauta para vocês virem ou aconteceu vocês pararem nesse país frio, gelado? E que toma muita cerveja. Menino, eu nunca te falei que mandaram a nave da Xuxa me buscar em Fortaleza. Eu sabia! Eu cheguei de botinha branca aqui. Não, tô brincando. Não, foi assim. Na verdade, eu sempre tive uma fascinação pelo idioma alemão, já desde criança, não me pergunte por quê, acho que é de vidas passadas. Sério, com 5 anos eu disse pro meu pai, que bandeira linda é essa? A gente organizando os livros na biblioteca lá de casa, né? Aí meu pai é da Alemanha Oriental. Aí eu disse, bom, eu vou pra lá. Aí meu pai, eu acho que você não quer ir. Não pra lá, exatamente. Eu disse, mas por quê? Entendeu? Aí eu fiquei naquela, quero aprender alemão. Eu lembro muito bem de 2 situações. Uma foi da minha mãe dizendo, você só vai aprender alemão depois que você souber inglês e espanhol, porque é isso que você precisa, básico, tá? E a minha mãe, naquela época, eu lembro muito bem que eu disse, bom, eu já falo inglês, fiz as provas de proficiência, pois é, fiz o espanhol, e aí eu comecei a aprender o alemão, mas já na faculdade. Ou seja, estava ganhando meu dinheirinho, entendeu? Que eu sempre trabalhei paralelamente na faculdade, então ninguém tinha mais que dizer nada. E aí apareceram programas de bolsa pela Universidade Federal do Ceará, que foi onde eu fiz a faculdade de medicina. Nos programas de bolsa que tinham, obviamente, provas para você conseguir a bolsa pelo DAD, que é o Deutsche Akademische Austauschdienst, e pela bolsa da CAPES, né, que é a agência brasileira que também fornece bolsas de pesquisa e também de intercâmbio. Então, eu fui atrás. Gente, eu era ratinha. A primeira coisa que tinha no meu Google era DAD, bolsa na Alemanha. Bolsa no exterior. Então, eu fiquei... Às vezes eu fico assim, porque o pessoal vem perguntar, me diz que bolsa que eu pego. Eu digo, meu amor, eu fiquei tanto tempo procurando, entendeu? Até eu me enquadrar num programa, eu me candidatar, eu fazer 1001 provas sim. E ser selecionada. Então, assim, às vezes, pessoal, isso é um dos recados que eu quero dar, que é a coisa muito mastigada, mas por conta do dinamismo do processo. Por exemplo, as bolsas que eu tive lá na minha época de graduação não existem mais hoje em dia, mas existem equivalentes. Então, você não vai achar com o mesmo nome, mas talvez com os mesmos critérios, entendeu? O centro existe ainda, né? Que é o DAAD. Isso, né? Que faz esse austausch entre Alemanha e Brasil. Pois é, então na minha época teve um programa que se chamava Unibrau, que é tipo Universidade Brasil-Alemanha, né? E tinha um... Pena que não era Unibräu, né? De Brauerei, né? Tipo de cerveja. Não. Mas você pode fazer algumas optativas, sabe? Adoro. De cerveja não tem nada, amo, mas tudo bem. Bom, mas o que eu tava falando é que, tipo, eu já vinha, digamos assim, flertando com a Alemanha, paquerando, sabe? Tinha determinação que tu queria vir. Eu queria vir. E uma coisa que eu botei na minha cabeça durante a graduação, quando eu disse que queria fazer dermatologia, que eu queria fazer o doutorado de dermatologia na Alemanha. Porque eu senti que a dermatologia, na minha época, não estou falando do momento atual, mas na época que eu pensei em vir para a Alemanha, no Brasil ainda tinha muitos poucos centros de pesquisa. Eu tive a sensação que para mim era mais fácil sair do Brasil para fazer a pesquisa do que dentro
dentro do Brasil, porque era concorrência muito grande também. Aí vocês dizem, mas a concorrência em outros lugares também não era grande? Era, mas não sei porque foi meio que uma intuição, eu digo, não, vamos tentar fora. Então, pra mim, estava claro, eu quero fazer doutorado na Alemanha. Mesmo antes de eu falar alemão fluente, certo? Então, quando eu vim com a bolsa para Berlim, que eu estagiei realmente na dermatologia, eu já fiz os contatos, eu perguntei o que era importante pro meu currículo, sabe? Então, isso já me facilitou muita coisa. Já foi fazendo um plano, né, pra saber... Já fui fazendo mais ou menos um plano, e apesar de, depois da graduação, eu ter ficado um tempo no Brasil, ter ficado 1 ano na Austrália, quando eu voltei pra Alemanha, eu já estava basicamente com uma papelada em mãos pronta, e com uma proposta de emprego. Legal. O meu menino, eu vim assim do nada... Nunca tive esse amor, esse carinho, essa paixão pela pessoa de Alemanha. Assim, a Alemanha, na realidade, nunca foi uma opção para mim, né? Desde os tempos de faculdade. Apesar de, na época da faculdade, também eu ter sempre tido a ideia, vou fazer neuro, vou fazer psiquiatria, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, durante a minha época de faculdade, existe, nas faculdades de medicina do mundo todo, um programa de Austausch, ou seja, de troca, de pequeno intercâmbio, chamado IFMSA. Isso. É International Federation of Medical Students Association. Então, o que acontece? Você ingressa nesse programa, durante o seu estudo, acumula pontos, e quando você tem um número X de pontos, você pode pedir um estágio de 1 a, no máximo, 2 meses em alguma outra universidade do mundo. Tu sabia que eu também fiz por esse programa e saiu ao mesmo tempo que saiu pra eu ir pra Gießen, na Alemanha, saiu a minha bolsa de Berlim. Gente, então, adoro. Saiu, e os pontos é engraçado porque é tipo você hospedando estudantes, ou sendo, né, madrinha de estudantes estrangeiros na sua universidade e tal. Então eu também fui, gente, eu não atirei só por um lado não, eu atirava pra tudo quanto era lado. Com certeza. Então, o interessante foi que também no meu caso, na época que saiu, super legal você ter citado isso, na época que saiu também pra eu vir pra Gießen, saiu a minha bolsa. Então, como da IFMSA era de 6 semanas e o de Berlim era de 6 meses, eu optei por Berlim, que era 6 meses, entendeu? Claramente. Aí, no meu caso, o que aconteceu? Eu vim para o estágio, vim para Göttingen, fiquei numa estação de neurologia, e aí eu ainda consegui fazer uma parte dentro do hospital e uma parte na pesquisa. E, por ironia do destino, conheci aquela pessoazinha que no futuro ia ser meu futuro esposo. Conheceu na Alemanha! Olha aí. Mas que não é médico, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque alguém Não, tem mulher, que ficar em casa. É bom. Nada, alguém tem que ficar em casa. E aí a gente se conheceu. Na realidade, a gente não... Terminei meu estágio, a gente nem começou a se relacionar, mas depois que eu voltei pro Brasil, a gente continuou a manter contato. E aí, 6 meses depois, ele foi pro Brasil, a gente começou o relacionamento e, de repente, a coisa começou a ficar séria. Aí eu comecei a pensar, ok, sou médica no Brasil, e agora? Tenho que mudar para a Alemanha, como é que eu vou fazer para fazer medicina ou fazer a residência na Alemanha? Quando eu me formei na época, como seria para continuar o meu curso de medicina do Brasil na Alemanha, eu vi que eu ia perder muito tempo, que seria muito difícil. Então, a minha opção foi, eu termino o meu curso de medicina no Brasil e depois parto para a Alemanha para fazer uma residência. Pois, daqui a pouquinho eu ainda vou explicar para quem quiser vir que o melhor ainda é terminar a faculdade de medicina no Brasil, fazer uma residência no Brasil. Pode ser uma residência curta, pode ser uma residência de clínica médica ou qualquer outra coisa de 3 anos e daí depois você migrar para a Alemanha. E aí a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco quais são as diferenças entre fazer isso no Brasil e fazer isso na Alemanha. Tu sabe que eu tenho outra opinião a respeito disso, né? Olha Mas aí. a minha opinião, ela tem uma razão de ser. Como eu fiz dermatologia aqui na Alemanha, a dermatologia na Alemanha, ela engloba dermatologia clínica, cirúrgica, oncologia, alergologia, flebologia, proctologia e dermatologia estética. Nossa! Só isso. A escola alemã de dermatologia, junto com a francesa, é conhecida no mundo inteiro.
certo? Por exemplo, meu doutorado eu fiz em dermatohistopatologia, certo? Em tumores de pele, na visão dermatohistopatológica, com imunistoquímica, enfim. Eu achei, na época, eu também me confrontei com isso. Faço residência no Brasil e vou para a Alemanha, o que é que eu percebi? Depois do meu estágio que eu fiz aqui, né, na época da graduação, por isso que eu acho importante você fazer estágios na sua área. Eu vi que a escola brasileira, ela segue a escola americana, a escola australiana de dermatologia, que é basicamente ambulatorial e que delega muitas das funções a outras especialidades. Então, por exemplo, muita da cirurgia dermatológica no Brasil é feita, por exemplo, pela plástica ou pelo cirurgião onco, né? Por exemplo, a parte de oncologia é dividida com a hemato-oncologia, né? Então, assim, tem várias coisas que são delegadas dentro do Brasil e que aqui são domínio da dermatologia. Então, no meu caso, eu digo, se alguém quer fazer dermatologia, faça, e quer ficar na Alemanha, faça na Alemanha, porque o Brasil tem a história dos manipulados, que aqui não tem. Então, assim, no meu caso, claro que eu tenho a visão de dermatologia da graduação, né? Mas eu achei mais vantajoso fazer a residência direta aqui. Tenho outra opinião a respeito de certas residências cirúrgicas, por quê? Aí eu tenho a mesma opinião da Iracema. Você, para pegar a mão, no Brasil é melhor do que aqui. Por conta da demanda, por conta de questões sociais, por conta até da estrutura dos hospitais. No Brasil, se você está pensando em fazer neurocirurgia, se você está pensando em fazer cirurgia plástica, alguma coisa do estilo, ou então, se é uma especialidade muito técnica do tipo oftalmo, ou então psiquiatria, eu acho que realmente vale a pena você fazer a residência no Brasil e depois vir para cá. Agora, no caso da dermatologia, especificamente por conta da diferença filosófica das escolas, eu acho mais vantagem você começar aqui. E aí eu aproveito o gancho para falar então um pouquinho das outras residências e da experiência que eu tive aqui, começando a minha residência de psiquiatria ou de neurologia aqui. O que eu observei também em contato com outros colegas é o seguinte: diferente da dermatologia realmente eu não conheço, aqui o residente, ele na realidade, ele é um empregado de um hospital. E aí tem diferença se você for um empregado de um hospital universitário e tem a diferença se você for o empregado de um hospital, de uma cadeia X de hospitais na Alemanha. A formação do residente na Alemanha, ela não tem aquela visão como a gente tem no Brasil de uma formação acadêmica, tá? Lá no Brasil, na sua residência, querendo ou não, como a gente tem um programa, a gente tem que seguir um programa nos diferentes anos da sua residência, quase que um pouquinho com relação ao conhecimento que você vai conseguir durante esse programa, você é quase que levado pela mão, né? Você sabe que você, no primeiro ano, você vai se confrontar com essas coisas, você vai aprender essas coisas, no segundo ano vai ser isso, no terceiro ano vai ser isso. Aqui na Alemanha, não. Aqui você chega e você é confrontado com tudo ao mesmo tempo no seu primeiro dia. E aí, em muitos dos hospitais, não estou dizendo que são em todos os hospitais, mas em muitos dos hospitais você não vai ter aquele academicismo que lá no Brasil você conseguiria, por exemplo, de outros colegas que estão mais à frente do que você na residência, ou dos preceptores que têm um pouco aquele pensamento, ainda tem. Lá no Brasil também já é difícil assim, mas assim, pelo menos eles têm aquela mentalidade que você, querendo ou não, você ainda está aprendendo a ser especialista naquela especialidade. Né? E isso é uma das principais reclamações dos médicos brasileiros que vêm para cá, porque eles dizem que a residência aqui você é jogado na água fria, né? Você é jogado para si, vira nos 30. E é isso que a Iracema falou, faz todo sentido. No Brasil você tem muito disso de pegar na mão, vou te explicar e tudo mais. E eu vou te ser bem sincera, Iracema, como eu via isso também aqui, eu via que os estudantes também ficavam meio que ao léu de você ter um bom humor de explicar alguma coisa, foi uma coisa que eu levei para mim, de explicar para os meus internos, para os meus residentes mais jovens, então ajudar, entendeu? E isso se deu tão certo que o meu marido, ele foi meu interno, ele foi meu estagiário. Que legal!
Ele apaixonou, amo. Essa professora é boa. Quero ela pra mim. Peguei o estagiário. Papa Anjo. Na minha época falaria Papa Anjo. Você aproveitou dele, abafa o caso. Não, mas isso é importante, você percebe também que no Brasil você tem uma estrutura na residência médica. Aqui você tem anos a cumprir, você tem uma tabela de coisas que você tem para fazer, e se você não cuidar, meu amigo, você termina os 5 anos na mesma cadeirinha que você começou. Isso. Nossa. É isso aí. E aí, por isso que às vezes vem muito, a gente escuta muito, e a gente que é médico sofre muito com isso, porque o paciente ele vai para o médico, ele não fica satisfeito, vamos dizer assim, com aquilo que o médico apresenta para ele, e ele fala que o médico é ruim. Mas, coitado, às vezes ele não teve a oportunidade de ter uma boa formação da especialidade, entendeu? Às vezes por falta de dedicação dele mesmo, porque aqui na Alemanha precisa muito da sua dedicação para você se tornar um bom especialista. Você tem a estrutura, mas você tem por você sozinho, aos demistas heraus, entendeu? Ter a sua dedicação e ter o seu compromisso com a sua vontade de ser um bom profissional para ter uma boa formação. Então, assim, às vezes o colega trabalhou no hospital, lá numa DOF, não sei das quantas, que já não tinha uma estrutura toda, mas oferecia para ele o programa inteiro de residência daquela especialidade que ele queria. Então, assim, não tem como você colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que todo mundo é igual, que todo mundo é um médico ruim, né? Ou todo mundo é um médico bom. Mas isso acho que é uma filosofia das universidades aqui também, porque pelo que eu ouvi de outras pessoas que estudaram no Brasil, estudaram parte aqui é um pouco mais livre, assim, você que tem que saber o que você tem que fazer, sabe? No Brasil é tudo muito tabelado, engessado, né? Engessadão, né? Mas aqui vale muito aquela frase famosíssima do querido Renato Russo: disciplina é liberdade. Você tem a liberdade, mas se você não tem a disciplina, meu amigo, você tá perdido aqui. Porque você tem que ter muito desse lance de ser autodidata, de você procurar buscar, né? Aprender. Então, por exemplo, o meu doutorado eu terminei em 6 meses, mas foi dedicação total e exclusiva. Tem um amigo meu alemão, na mesma época começou o doutorado comigo, e ele ficou 7 anos fazendo o doutorado para terminar. Então, tem vários fatores aí que realmente são importantes, variáveis, enfim. Isso. Mas se você não tiver aquela estrutura mental e não partir para fazer, para ter a ação, eles não vão chegar te convidando assim de mão beijada, não. E também não vai ser ninguém que vai assinar suas coisinhas que você tem que mostrar na época de residência, não. E isso no Brasil, realmente, com todas as carências que nós temos no Brasil, ela é muito bem estruturada. Um residente do primeiro ano sabe o que você tem que fazer, você sabe quais são as suas atribuições, você sabe que vai dar plantão no Natal e no Ano Novo, entendeu? Mas quando você está no último ano de residência, você tem certas regalias. Aqui na Alemanha, você está no primeiro ano de residência, são as mesmas regalias do último ano de residência, ou seja, nenhuma. Tá? Socorro, polícia, me tira daqui. E aí você fica, às vezes, frustrado, porque você está no 5º ano de dermatologia, que no Brasil são 3, você já está no 5º ano de dermatologia, e você tem que dar um plantão no Natal, certo? Poxa. Porque tanto faz. Aqui é dividido igualmente. E outra coisa que é importante também, a residência no Brasil, ela tem um tempo fixo, né? Ela é um concurso, você se candidata àquela vaga, naquele hospital, e ela tem um tempo físico. 3 assim anos como o doutorado. Isso, 3 anos para residência tal. Na Alemanha, não. Na Alemanha, você tem de 5 a 7 anos, porém, dependendo do serviço aonde você estiver trabalhando, ela pode até se estender um pouco mais. E aí eu explico. Você tem um tempo mínimo, né? Aqui a gente tem um tempo mínimo. Isso. Entendi. Por quê? Porque como você não é um residente, você é um empregado daquele serviço, pode ser que, vamos lá, vou dar o exemplo da neurologia, onde eu estava. Na estação do derrame cerebral, certo? E aí, de repente, uma colega sua ficou grávida ou ficou doente, ou resolveu quebrar o contrato da residência, sair do hospital. Aquela vaga lá ficou pendurada. Lá no setor que você está trabalhando, por exemplo, no setor de internação geral, tem mais colegas. Aí você pode ser realocado deste lugar onde você está, lá para a estação de derrame cerebral, porque lá está faltando uma pessoa. Então, assim, as tuas rotações dentro do teu programa de residência não
são fixas. Então pode ser que você tenha que passar 1 ano na terapia intensiva porque lá tá faltando médico para rodar na terapia intensiva nesse determinado tempo. Então, ou porque você é muito bom de terapia intensiva, que isso é uma coisa também que às vezes acontece aqui na Alemanha, você é muito bom em determinada coisa e o pessoal, como você toca o serviço bem, o pessoal não quer te tirar. Claro. Isso. Então você fica, como eu disse, você fica naquela cadeirinha que você sentou no primeiro dia, entendeu? E ninguém quer te tirar. Por quê? Porque é um trabalho. Então se você faz seu trabalho muito bem, isso foi uma coisa que eu senti na pele, porque eu fiquei 3 anos na dermato-oncologia, na parte de tumores, e eu deveria ter saído... Não, eu deveria ter saído com 2 anos, mas por que eu fiquei 3? Porque quando eu tava pra sair, depois dos 2 anos, chegou um colega quebra-mão, que é um jargão que a gente diz na medicina, que é aquele colega sem futuro, sem noção, entendeu? Que as enfermeiras sabotam, que ele, infelizmente, não se dá bem com os pacientes, enfim, aquela pessoa que é complicada. E aí pediram pra eu ficar mais um tempinho pra ensinar ele pra passar o serviço, pra eu sair, né? Pra eu fazer a rotação. E aí eu ensinei, só que não deu certo. E aí, como não deu certo, aí me deixaram mais tempo lá. E aí eu fiquei literalmente meio que de babá no pessoal que chegava, eu explicava, passava o serviço e eu fiquei meio... Sabe aquela tia velha, aquela residente velha da enfermaria? Sabe, eu já era R3, eu já devia ter rodado. Como o pessoal diz aqui, eu encostei e o pessoal contra a parede. Eu disse, olha, ou vocês me rodam ou então eu peço demissão. Entendeu? E aí que o negócio rodou e eu também fiz um protesto. Eu sou de reclamar, vocês estão vendo, né? Sou de reclamar realmente. E eu fui reclamar com o chefe da época, eu disse, olha, a gente precisa ter uma mini rotação. Então não é fixo, mas, por exemplo, no serviço que eu passei, a gente conseguiu estabelecer com o chefe que os residentes ficassem no máximo 3 anos na enfermaria, que eles ficassem no mínimo 1 ano no ambulatório, entendeu? Que eles ficassem 6 meses na alergologia, para não ter só aquele pessoal, não, eu só faço alergologia, então, não, eu só quero fazer cirurgia, entendeu? Sim, para você ter uma formação completa. Eu disse, qual é o objetivo de vocês aqui? É uma formação completa, é uma universidade de elite, de excelência, então vamos fornecer isso também para os residentes. E aí teve, então assim, isso foi meio que um legado que a gente quis deixar para as gerações que vieram depois da gente, porque nós sentimos na pele esse problema, né? E por mais que você se policiasse, estudasse e tudo mais, você tendo uma estrutura, mesmo que você esteja fazendo aquele serviço assim, sabe, roendo aquele último fio de esperança de paciência, mas você sabe, bom, eu vou rodar. Então, tudo bem. Mas aproveitando isso e trazendo para o gancho do nosso tema, aí vem o colega e pergunta, tudo bem, ok, eu fiz a minha residência no Brasil, vou para a Alemanha. Quando eu chegar, eu vou trabalhar como a minha especialidade? Aí a gente já vai botar os 2 pezinhos no chão e falar, calma, amor, seguinte, lá no Brasil, coração, você podia ser o cirurgião Y, beta, trabalhou no Einstein. E mesmo se tem um exemplo, 10 anos de experiência. Pode ter até 40, mas assim, chegou na Alemanha, você é um brasileiro que eu não te conheço, não sei quem tu é, não sei o que tu fez, morrer como tu, entendeu? Uma coisa, não sei quem você é. Então, assim, você tem que seguir todos os passos igual todo mundo. Você vai chegar, você vai primeiro pedir para reconhecer o seu diploma de médico, certo? Depois que você tá com o seu reconhecimento, sua aprobação, que a gente chama, que é equivalente, vamos dizer assim, ao CRM brasileiro. Depois que você tá com essa aprobação na mão, que é o reconhecimento do teu diploma, é que você vai dar entrada em um outro órgão, que nem é mais o órgão que reconheceu o teu diploma. Você vai dar entrada no outro órgão para tentar reconhecer a sua especialidade, o seu tempo de trabalho na tua especialidade. E aí você ser reconhecido como Facharzt, ou seja, um médico com especialidade. Certo? Isso. E tudo isso é decidido individualmente. Então, tem que ver se no seu programa, aqui tem uma coisa que a gente chama de logbook, que é tipo um livrinho que tem. Se você é dermatologista, você tem que ter feito não sei quantas cirurgias de carcinoma vasocelular, tem que ter feito não sei quantos exames, entendeu? Então é tipo um protocolozinho que você tem que cumprir durante o período de residência. E aí eles comparam isso com o seu programa do Brasil. E outra coisa que eu tenho que falar é que muitas das residências no Brasil
são mais curtas do que aqui na Alemanha. Então, simplesmente o fator tempo também conta. Então, se alguém fez, por exemplo, dermatologia no Brasil, que são 3 anos, vem fazer na Alemanha, que são 5, não vai ser reconhecido automaticamente, porque eles dizem, cadê esses 2 anos? O que é que você fez? Ah, mas eu fiz muito mais do que vocês fizeram aqui na Alemanha. Não interessa. O tempo é diferente. Então, você tem que cobrir pelo menos esses 2 anos. Mas é reconhecido de maneira individual. E sobre o reconhecimento de diploma também, por exemplo, quando eu fiz o meu reconhecimento, que foi em 2007, eu já tinha feito o pedido para reconhecer em Portugal, que foi inclusive relativamente rápido, e já tinha reconhecido na Austrália. Então, eu vim da Austrália para a Alemanha. E quando eu cheguei aqui, a gente tinha que pedir primeiro uma autorização regional para clinicar, que é o que eles chamam de Berufserlaubnis. É o Berufserlaubnis. Tem esse Berufserlaubnis, que é uma autorização regional para clinicar, e você tem a Approbation, que é uma autorização nacional, que aí você tem exatamente os mesmos direitos que um médico que se formou na Alemanha, certo? Então, tem uma diferença. Em alguns casos, por exemplo, na minha época, eu tive que dar entrada primeiro nessa autorização regional, esperar 4 anos de experiência para dar entrada na autorização nacional. E são órgãos distintos. E aí, hoje em dia, eu acho que você pode até, em alguns lugares, dar entrada ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu tenho um blog, né, Médica Brasileira na Alemanha, que tenho esse blog exatamente porque eu há muito tempo já venho recebendo perguntas de pessoas, eu quero vir para a Alemanha, o que é que eu faço? Então eu fiz um copy-paste, copiei e colei essas respostas, essas perguntas nesse blog. E o que eu percebi é que a maior dificuldade era exatamente dos brasileiros que já tinham carreira no Brasil. Então eu recebia, por exemplo, sou cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro, tenho mais de 15 anos de experiência, tenho uma mega clínica, quero ir para a Alemanha por causa da criminalidade, porque aqui no Brasil eu não suporto mais. Eu digo, parabéns, talvez você tenha que repetir parte da residência. Mas não tem, mas eu sou não sei o quê. Meu amor, você sabe falar alemão? Não, mas eu falo inglês bem. Fale alemão. Segundo ponto. Isso aí é outra coisa que a gente vai falar. Outra coisa, você quer vir como convidado de uma universidade? Não, eu quero ter minha clínica, não sei o quê. Pois então, você tem que ver os processos. Então, às vezes, essa coisa de você ter também a humildade. Né? Dizer, ok, eu vou começar uma fase nova. Sim. Se eu sou aqui o Bambambam do Brasil, parabéns, foi uma fase linda. Se eu quero começar na Alemanha, eu vou ter que começar de igual para todo mundo. Eu não sou alemão, o meu passaporte, que é outra coisa que a gente tem que falar. Tenho visto de trabalho, não tenho, entendeu? Com a minha categoria de estrangeiro dentro da Alemanha. Tudo isso faz uma diferença. 3 palavras que eu acho fundamental ter na cabeça antes de vir para a Alemanha, quando você é médico ou talvez qualquer outra profissão. É disciplina, garra e humildade. Exato. Sim, exatamente. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Quando tudo começou, vocês sabiam o que deveria ser feito? Ou foi meio na cara tapa e vou levando soco aqui, vamos lá? Aí eu tenho pra falar, menino! Vamos lá, tenta que lá vem a história. Antes de vocês falarem, eu acho que nem vocês já comentaram na introdução, né? Tem tantos caminhos, tantas possibilidades, que eu acho que é difícil você saber exatamente pra onde correr, né? Não, mas assim, tem, e eu vou dar essa receita aqui das Olha pedras. só, agora tá sim. Entendendo pra todo mundo, porque é difícil, mas a gente acha. Vai a gente lá, acha o ponto. Então vou dar minha versão da situação, assim, até porque eu fui pelo caminho das pedras, mesmo como diz o Matuto. Bora lá. Seguinte, encontrar informação a esse respeito, na época que eu cheguei aqui no final de 2015, foi muito difícil. Eu corri para tudo quanto foi lado, quase que eu ligava até para a Kanzlerin, para Angela Merkel, e dizia, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas assim, realmente, quando você coloca no Google, né, trabalhar como médico na Alemanha, você é direcionado, inclusive, para um portal financiado do governo, acho que é o BANF, alguma coisa assim, que tem a ver com profissões, e ele vai te direcionar para onde você vai conseguir essa informação. E aí eu pego lá a história da Lídia, que ela pergunta, você é médico? Beleza. Quer vir morar na Alemanha? Ok. Aonde? Não é mesmo? Porque aí se você tiver ideia de para onde você quer ir, qual estado, qual Bundesland, você vai procurar a informação direto no órgão que é o responsável pelo reconhecedor do teu diploma, que é o Landesprüfungsamt, nananana. Ou seja, eu tô em Hessen, eu procurei Landesprüfungsamt
Hesse. É tipo o Conselho Oficial Estadual Exatamente, de de Medicina, saúde, entendeu? de medicina. CRM, E ele não- PRSC, por exemplo. Isso, e ele não é responsável somente por revalidação, não, ele é responsável por regularizar uma série de outras coisas dentro das profissões que tenham relação com saúde de pessoas ou de ok. animais, né? Aí ele faz para medicina veterinária, para psicologia, para o dentista, whatever, tudo que tem a ver com saúde, de gente ou de bicho, é nesse Landesprüfungsamt, lá ele vai ter uma opção que ele vai mostrar reconhecimento do diploma, e aí ele mostra para pessoas da Europa que participam da comunidade europeia. Aí tem o link, você procura lá, tchau. Aí ele vai mostrar todos os documentos que você vai precisar apresentar na ordem e vai ter os formulários. Nós que somos do Brasil, a gente, pobrinho, tadinho de nós, a gente não pertence à pessoa maravilhosa da comunidade europeia. Nós que viemos do Brasil, nós somos o Drittstaaten, né? Nós somos estados de terceiro mundo, vamos dizer assim, não terceiro mundo, mas assim, aqui é denominado... É terceiros, Exatamente. né? Tipo... Aqui somos denominados Drittstaaten, né? Então, quando você decidiu para onde você quer ir, que você entra nesse Landesprüfungsamt website, você vai procurar lá sempre a informação para os Drittstaaten, né? Lá, quando você clica no link, eles vão mostrar para você em alemão e em inglês, tá? Todos os documentos que você precisa juntar direitinho para apresentar, para requerer o processo de reconhecimento. Outro lugar que você pode conseguir informações, e aí ajuda muito tanto para os colegas que já estão aqui na Alemanha, como para os que ainda estão no Brasil, mas aí os que estão no Brasil têm que saber falar alemão, é num outro lugar chamado Marburger Bund. No Marburger Bund, ele é uma espécie de associação de médicos da Alemanha. Existem outras associações, mas a Marburger Bund é a maior de todas. Lá no Marburger Bund também tem uma parte que eles reservam justamente para o médico estrangeiro que quer vir trabalhar na Alemanha. Inclusive, eles têm um telefone que você pode ligar e eles vão te atender, não é mesmo? Tem um e-mail que você pode escrever e eles vão responder, tá entendendo? Dando as informações para você que quer vir para a Alemanha. São 2 lugares, os principais 2 lugares que você pode adquirir informação com relação a isso. Na minha época, quando eu vi, eu não sabia de nada disso. Cheguei primeiro no Banff. Através do Banff, eu fui bater no Arbeitsamt, né? Até porque, como eu era casada com um alemão, eu tinha que me registrar lá para dizer que eu não tinha emprego, que eu era médica, vinha do Brasil, mas eu não tinha emprego. E aí, lá no Arbeitsamt, eles também não sabiam muita coisa, como eu poderia reconhecer, mas eles também viraram para mim e falaram assim, olha, é o seguinte... Na Alemanha, por conta da grande necessidade de médicos que existe atualmente, existem uns cursos preparatórios em diferentes partes da Alemanha que você pode contactar e eles podem te dar essas informações. E aí também é um outro jeito de conseguir as informações. O que são esses cursos? Na realidade, são cursos preparatórios para você conseguir ingressar na carreira de médico na Alemanha, tá? E aí esses cursos, eles vão te preparar com a língua, com o nível mínimo que você precisa falar de alemão, que no caso, em muitas Bundesländers, adoro o meu alemão portuguesado, então, em muitas delas é o idioma no nível B2, tá? Comprovado com o TELC ou comprovado com o Goethe, que é o teste de proficiência. Alemão nível B2, mas você precisa de uma coisa chamada Fachsprachenkenntnisse. E aí você precisa desse Fachsprache, que é a linguagem técnica da sua profissão, você precisa de um nível C1, C1. E aí... É o alemão médico. Isso, né? É o alemão médico. Esse daí, coração da minha vida, você vai conseguir fazer nesses cursos. Esses cursos também são preparatórios para o que a gente chama de Kenntnisprüfung, né? Que é uma prova que, se o seu diploma, se na hora que você dá a entrada no reconhecimento do seu diploma,
se eles olham e falam, teu estudo aqui no Brasil não é igual ao estudo da gente aqui na Alemanha. Então, se você quiser trabalhar aqui, você tem que fazer uma prova de reconhecimento desse teu estudo, que é o chamada Kenntnisprüfung. E esses cursos também vão te preparar para essa Kenntnisprüfung. Então, lá é um outro lugar que você também pode conseguir informação sobre esse reconhecimento. E esses cursos, eles são pagos pelo médico ou é o governo dá algum auxílio? Tem Olha a aí. dica quente. Cola em mim aqui, dica quente, seguinte. Tanto eles podem ser pagos privados, custa os olhos da pessoa, da minha face. Os olhos, todos assim, os dois. botox, amigo. Mas ele custa em torno de 8 mil a 10 mil euros. Nossa! Tô dizendo, a sua harmonização facial vai vir. Agora, amiga, foi tudo. Cara Minha de sol. pasta morreu. Mas assim, ele custa esse valor. Nesse valor não está incluído a estadia no local que você vai fazer esse curso, certo? Então, assim, tem ainda a estadia à parte. Mas cola em mim, dica quente. Existe uma coisa chamada Bildungsgutschein. Bildungsgutschein é uma espécie de financiamento que o governo alemão ele te oferece se você é um profissional qualificado no seu país e você quer vir para a Alemanha trabalhar naquela sua carreira. Mas calma, né? Não é todo mundo que vai ter direito ao Bildungsgutschein, ou seja, não é você que está lá no Brasil, chega, não, preciso da mãe Alemanha para virar médico na Alemanha. Não é assim. Você consegue o Bildungsgutschein se você, meu coração, for casado com um alemão ou se você tiver um passaporte europeu, tá? Por exemplo, você tem reconhecido lá no Brasil um passaporte, sei lá, da Itália, né? Mas é um passaporte da EU. E aí você quer vir trabalhar na Alemanha, quando você chega aqui na Alemanha, que você vai lá no Arbeitsamt, que você se cadastra e diz, olha, eu quero trabalhar aqui. Aí ele pergunta, o que você faz da vida? Aí você fala, não, eu era médico no Brasil. Aí ele vai perguntar, você quer trabalhar como médico na Alemanha? Você pode requisitar o tal do Bildungsgutschein. E aí, com o Bildungsgutschein, você pode fazer um desses cursos de preparação, tanto para a língua, para a prova de língua, quanto para a prova chamada Kenntnisprüfung. E aí, o que eu vou falar também que eu acho que é importante? Precisa fazer o curso? Na realidade, se você tiver disciplina, garra e humildade, se você já quiser estudar no Brasil, é difícil? É difícil. É possível? É possível. Você tem que sentar, você tem que pegar o material, tá? Que existe material hoje, muitos materiais na Alemanha, específicos para quem vai fazer essa prova de língua, ou para quem vai fazer o Kenntnisprüfung, existe muito material, muito. Tem grupo no Facebook, tem um monte de protocolo de quem já fez a prova, tipo, quem geralmente também faz a prova, os professores, né, que fazem a prova, eles têm mais ou menos o esquema do que é que eles gostam de perguntar, sabe? Então, assim, tem muito material. Agora, você só sentadinho, esperando que o material chegue até você, é meio complicado. Não vai rolar. Eu dou o meu exemplo. Quando aconteceu no meu caso, que eles viraram e falavam, olha, teu diploma não dá não. A tua faculdade lá não bate com a faculdade aqui, então você vai ter que fazer o Kenntnisprüfung. Depois daquele, né, momento de respira fundo e fala, não, tudo bem, vamos lá, vamos pra guerra. O que eu fiz? Na minha época nem tinha ainda o grupo Médicos Brasileiros na Alemanha, né, que ajuda bastante também. Lá já tem vários colegas com várias experiências em diferentes estados que passaram pela mesma situação. Mas assim, na minha época não tinha, então eu fui lá no Facebook, procurei Kenntnisprüfung oder Approbation in Hessen. Hessen, que era o meu estado, que foi o estado que eu reconheci. Lá, eu vi que tinha vários colegas que também iam fazer Kenntnisprüfung, aí eu digitei, gente, é o seguinte, eu vou fazer Kenntnisprüfung no mês tal, alguém quer se juntar comigo para estudar? E aí eu organizava encontros online na internet, e aí a gente estudava. A gente pegava livros de casos, né, chamado Fallbuch, Chirurgia e Fallbuch outra coisa. Pegava esses livros e baseado nesse livro a gente ia se preparar para Kenntnisprüfung. Quais são as áreas da prova? As áreas dessa prova Kenntnisprüfung que a gente falou, Innere Medizin, ou seja, clínica médica. A outra área é cirurgia,
e aí realmente senta que lá vem a história, chora um pouquinho, mas dá para fazer, é toda a cirurgia mesmo, excluído oftalmologia, excluído dermatologia, excluído outras coisas, cirurgia geral. E a terceira área é uma área que vai ser escolhida de acordo com aquilo que no teu diploma, para eles, você teve mais deficiência no teu estudo, entendeu? Por exemplo, para mim saiu psiquiatria, do nada, né? Uma coisa que eu amo, que eu tinha feito 1.995 estados, mas eles acharam psiquiatria. Eu falei, beleza, então a minha terceira área ficou psiquiatria. Essa terceira área vai de acordo com aquilo que ou tu tinha mais deficiência, ou talvez seja aquilo que tu disse que quer fazer aqui na Alemanha, enfim. Essa é a terceira área. Para se preparar para essa prova, como eu falei, tem muito material e tem uns livros que se chamam Fallbuch. Se você entrar lá na comunidade no Facebook, Médicos Brasileiros na Alemanha, os colegas vão até te ajudar como você consegue encontrar o material. Tem colegas que inclusive já usaram, tem para vender ou tem para dar, pode passar para frente. Tem esses livros que ajudam muito na preparação. Tem um outro livro de uma outra coleção, e aí é uma coleção inteira chamada Endspurt, que os colegas, que é que é a mesma coleção que os médicos alemães usam para se preparar para essa prova, né? Para essa Kenntnisprüfung, que eles também fazem. De um jeito diferente, mas fazem. E você falou ali do que teve o auxílio, né? E tem essa possibilidade de pegar através do... Como é que é o nome do órgão ali? Que ao invés de tu pagar... O Bildungsgutschein. Exatamente, do Arbeitsamt, Bildungsgutschein. Tem relação ao visto que você tinha, talvez por você ser casada com um europeu? Tem relação ao visto, sim. Você veio com reunião familiar. Eu vou já te falar isso, te falar uma coisa sobre esse visto, porque durante o meu período de residência, eu passei por um divórcio. E aí mudou bastante a situação de visto, tá? Mas eu vou falar um detalhezinho sobre isso. Vou dar os nomes dos cursos que eu conheço, que são legais, que eu já tive boas informações, e aí você pode falar, amiga, que é importante mesmo. Pessoalmente, eu fiz o VIA Institute, que fica em Nuremberg, que geralmente esses cursos oferecem 6 meses de curso, e aí fica 3 meses para a prova de línguas, para Fachsprachprüfung, e 3 meses para a preparação da Kenntnisprüfung. Esses cursos são legais porque eles te preparam, inclusive, para a tua futura candidatura como médico na Alemanha, ou seja, eles não te preparam só para as provas que você tem que fazer, como eles também dizem, olha, é o seguinte, tu tem que fazer o teu currículo assim, assim, assado. Que é um capítulo à parte, né? Claramente. É um capítulo à parte. Gente, Bewerbung na Alemanha, currículo, entrevista de emprego na Alemanha é totalmente diferente do Brasil. Exatamente, é muito importante. Começa da foto que você vai tirar belíssima, exclusiva para esse Bewerbung, ou seja, para essa candidatura, até a forma como você vai se dirigir para pedir esse emprego, entendeu? Tem toda uma hierarquia e toda uma organização que você tem que seguir para que os chefes que vão pegar a tua candidatura se interessem por você. Verdade. Tá? Então, assim, eles te preparam não só para as provas, como eles te preparam para essa fase também, para a fase que você já tem o seu reconhecimento e você vai se candidatar para uma vaga. E aí eu acho pessoalmente muito válido. Então, tem o VIA Institute, tem, por exemplo, tem o MIBAG, que eu acho que fica em Düsseldorf, Stuttgart, algum outro canto aí do meio da Alemanha. Tem o FIA, que é o Freiburg International Academy, que é um curso, inclusive, que oferece uma prova de proficiência para o alemão médico, tá? Mas que só é reconhecida em 2 Bundesländer, ou seja, em Hessen e eu acho que Thüringen ou Sachsen, uma coisa assim. Eu tive um paciente que ele era refugiado sírio, médico. Ai, que lindo. E ele foi para essa escola de Freiburg exatamente para fazer a prova, porque onde ele queria trabalhar, eles pediam o título dessa titulação da prova lá de Freiburg, né? E ele foi também com o apoio do governo. Do Bildungsgutschein, porque também é caro, que é uma beleza. Mas assim, tem esse FIA, que também é muito bom, que hoje em dia ele já está espalhado por quase todas as partes da Alemanha. Ele oferece essa prova também para o alemão médico, que é reconhecida
somente em 2 ou 3 Bundesländer, né? Em todas as outras Bundesländer, quem faz essa prova de proficiência da língua é a própria Landesärztekammer, vamos dizer assim, de cada estado. Mas vale muito, a preparação dele vale tanto para a prova dele, como vale para as outras provas espalhadas da Alemanha. É muito bom. Mas você estudou alemão lá no Brasil, fez aqui? Como é que foi esse mix aí? Eu estudei assim, eu comecei a fazer uns cursinhos, poucos, porque na época que a gente tomou a decisão, eu vou mudar para a Alemanha, foi no final da minha faculdade, e aí eu tinha 3 anos para ficar com um alemão maravilhoso. Antes eu não tinha estudado, antes eu estava só Hallo, wie geht? E aí, dentro desses 3 anos, eu consegui fazer poucos cursos, até porque eu estava trabalhando também. Correria. Estava fazendo medicina de família e comunidade, estava no Provab, né? Então eu tinha pouco tempo. E aí eu fiz cursos pequenos e fui me preparar mesmo com a bundinha sentada na cadeira, com os livros de preparação para a prova de proficiência, quase que sozinha. O meu alemão eu aperfeiçoei quando eu cheguei aqui na Alemanha mesmo, e aí eu entrei nesse curso lá para preparação para a prova de médico. Mas antes, meus contatos com alemãos foram muito poucos. É difícil, né? No Brasil... Era só contato físico. Era o melhor, né? Não fala nada. Aí, assim, no Brasil eu ainda consegui fazer minha prova de B2 do Goethe e passei. E aí, isso daí eu já trouxe para poder conseguir dar entrada. Já me facilitou um pouquinho. Não facilitou muita coisa, não, mas certeza. Facilitou um pouco para dar entrada. Legal. Lídia. Oi, olha, é como eu disse, o meu foi a Priscas Eras, né? Então, quando eu entrei com o processo, eu tenho que contextualizar vocês em 2 coisas. Primeiro, assim que eu terminei a faculdade no Brasil, eu casei com um alemão, também médico, na época que a gente se conheceu, inclusive, no estágio que ele fez lá na Federal do Ceará, e eu fiquei responsável, eu fui a madrinha dele lá. Então, a gente casou, ele fez traumatortopedia, e durante a graduação, quando eu consegui essas bolsas para vir para a Alemanha, a gente no início só falava inglês, os 2 primeiros anos eu também só falava inglês com ele, e eu fiquei estudando alemão paralelamente no Brasil. Então, como é que era esse paralelamente? Eu fazia um curso que chama curso poliglota, é um curso particular, porque eu fui... Vieira. Fortaleza. Exatamente, na Ponte Vieira. Porque eu comecei na Casa de Cultura Alemã, mas a Casa de Cultura Alemã, ela tinha aulas diárias de 50 minutos. É um curso gratuito, certo? Mas lá oferecido. Mas era complicado porque tinha o trânsito. Eu trabalhava já todo dia, eu sempre trabalhei paralelamente à faculdade, então eu trabalhava depois da faculdade, então eu fazia de 8 às 18 faculdade, de 18 às 19 alemão, e a partir das 19 horas eu tinha que estar num outro lugar dando aula. Certo? Então, por conta, literalmente, do trânsito de Fortaleza, eu decidi fazer pelo curso poliglota, que era um curso particular, mas que só tinha 2 vezes na semana, né? Então, eu fazia assim, eu fazia um semestre normal e fazia um semestre intensivo em 1 mês, que eles ofereciam isso, quase que ninguém queria fazer, porque era sempre nas férias. Então, eu consegui chegar no nível B2, C1 de alemão em 18 meses, lá no Brasil. E aí foi quando começaram a sair as bolsas para vir para cá. E quando eu vim para Berlim, eu fui também fazer curso de alemão numa escola de línguas particular que chama Hartnackschule, na Nollendorfer Platz. E eu fiz a prova de nível e já entrei no C1. Então, lá eu fiz todo o nível de C1. Eram 3 horas diárias, depois do trabalho do hospital. Então, eu ficava de 7 às 16 no hospital. De 17 às 20 horas, era aula de alemão. E eu ficava estudando em casa e fazendo todos os exercícios de 20 às 22 horas. Nossa. Então, assim, eram 5 horas por dia estudando alemão, certo? Isso de segunda a sexta. E trabalhando dentro do hospital. Aí, o que é que eu sentia? Que eu tinha um bom vocabulário geral de alemão, que eu conseguia me expressar bem, mas que eu faltava a área médica. Então, dentro da Charité, eu vi que eles ofereciam um curso de alemão médico para estudantes estrangeiros e era só para o grupo do Erasmus. Não era para a bolsa que eu tinha. E aí eu fui falar, literalmente, com o coordenador desse curso, pedi para eu fazer esse curso. Aí ele disse, bom, vou fazer uma prova com você. Se você passar na prova, você vai. Aí ele fez uma prova e eu passei, aí eu era, a única que não era do Erasmus e estava lá fazendo esse curso também. Então, eu fiz o curso de alemão médico pela Charité de graça, certo? Gente, meta as caras aqui.
E aí, nesse meio tempo, como eu disse, eu terminei a faculdade, casei e fiquei 3 meses esperando sair a revalidação de diploma e também a autorização para trabalhar em 3 diferentes países. Eu fiz a candidatura para Portugal, fiz a candidatura para Austrália, fiz a candidatura para Alemanha. Gente, 2007, quase não tinha internet no mundo! Não, eu estava assim, eu ficava ligando, lista telefônica, consulado, eu marcava horário para ir nos lugares, entendeu? Gente, olha, era uma peregrinação, literalmente. E uma coisa que eu percebi é que tinha algumas coisas que se repetiam em todos os países, que era o quê? Você ter o diploma com reconhecimento das assinaturas, reconhecimento de firma de quem assinou o seu diploma, reconhecimento também do programa de disciplinas, das suas notas. Então, o que é que eu fiz? Eu fui no consulado português, fiz todo o reconhecimento desses primeiros documentos. Aí fui no consulado alemão, fiz o reconhecimento desses documentos. Fui no consulado, tive que mandar o da Austrália, inclusive, que foi em Brasília, que eu tive que enviar para eles. E enviei para Brasília o da Austrália, certo? Mas você vê que não foi assim, é porque eu peguei... Não, eu fui lá pedir, peguei esses primeiros documentos. Deixa eu só aproveitar, fazer um link aqui numa coisa interessante que ela falou, que ela reconheceu em Portugal, e aí eu tenho certeza que vão aparecer colegas que também vão falar assim, então eu vou reconhecer meu diploma em Portugal, como Portugal participa da Comunhão Europeia, a Alemanha também vai ser direto reconhecido na Alemanha. Não, pode até dar entrada por Portugal e pode até conseguir o reconhecimento em Portugal. Porém, para ser reconhecido em qualquer outro país da comunidade europeia, precisa trabalhar neste local onde o seu diploma foi reconhecido por pelo menos 3 anos. Depois que você tiver trabalhado 3 anos, aí você pode dar entrada em outros países da Comunhão Europeia para reconhecer. Não é fácil assim. Não é direto, não é aquela coisa, entrei, reconheci em Portugal, beleza, vamos embora para a Alemanha. Não. Reconhece lá, trabalha lá 3 anos e depois dá entrada em algum outro país. Sim, senão ia virar só ponte, né? O governo lá também tem tudo, né? E aí, nesse meio tempo, eu trabalhei como médica do Programa de Saúde da Família no interior do Ceará, em Quixeramobim e em Pedra Branca, bem no interiorzão do Ceará mesmo, enquanto a gente estava aguardando sair a parte burocrática. E, paralelamente, eu recebi uma proposta de emprego na Austrália, em Perth, que é a parte que olha, tipo, para a África, entendeu? Não é do lado de Sydney e Melbourne, eu digo que Perth. é o Acre da Austrália. Mas, olha, é maravilhoso, eu amei morar lá. Eu me formei em dezembro, fiquei até final de março no Brasil e em abril eu comecei a trabalhar lá na Austrália, certo? E fiquei 1 ano trabalhando na Austrália. E esperando a resposta da Alemanha nesse meio tempo? Não. E aí é o que eu ia dizer, aí é que vem um ponto que eu queria tratar com vocês. Se você é casado com um alemão, mas vocês não moram na Alemanha, isso não é contado para o seu tempo de visto. O seu tempo de visto é contado do período que você está morando com o seu cônjuge dentro da Alemanha. Porque quando a gente estava lá na Austrália, eles até perguntaram se a gente queria anular o casamento. Porque o que aconteceu? A gente casou e não comunicou dentro da Alemanha. Porque eu fui pro Brasil formar, né, e botar a papelada do Brasil. A gente não... Isso é uma coisa burocrática que nós não sabíamos na época. A gente tinha que ter comunicado e a gente não comunicou. Então, por exemplo, esse tempo que eu fiquei lá na Austrália, com ele já casada, não contava, por exemplo, para a gente fazer o pedido de naturalização. Só para sintonizar vocês nisso, tá? Então, eu trabalhei na Austrália 1 ano. E aí, nas férias que eu tive na Austrália, nós viemos para a Alemanha, porque o meu ex, o coitado, nessa época ele deu uma azar danada. O grupo de pesquisa com quem ele pesquisava lá na Austrália era suíço, e eles pegaram muito no pé dele como alemão. Não deu certo, enfim. Então, assim, ele tava lá de acompanhante, literalmente, entendeu? E aí a gente veio para Würzburg, que foi onde surgiu uma oportunidade de emprego para ele. E aí, quando eu soube que a gente vinha para Würzburg, eu disse, então, ótimo, eu vou me pedir para conhecer
o serviço da dermatologia, né, pra sentir a vibe, entendeu? Porque eu tava meio que fixada no serviço de Berlim, que eu adorei, da Charité. Então eu vim pra Würzburg, a gente conheceu o serviço e aí voltamos pra Austrália, porque afinal meu contrato, né, a gente foi só de férias pra Alemanha. E aí, quando eu cheguei na Austrália, eu recebi um e-mail da chefe do departamento de dermatologia dizendo que ela tinha gostado muito de ter me conhecido e que se a gente realmente voltar para a Alemanha, eu entrasse em contato novamente com ela. Aquele e-mail bem esperançoso, sabe? Então, quando a gente realmente encerrou as coisas lá na Austrália, que a gente veio aqui para a Alemanha, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Landesprüfungsamt, do Regierung von Unterfranken, marquei um horário com eles e fui lá, porque não tinha nada na internet. Então eu marquei um horário, cheguei lá, disse, o que é que vocês querem de mim? Entendeu? E aí eles me deram uma lista de 1001 documentos que eles precisavam, mas o básico eu já tinha, porque era muito parecido com o que eu já tinha feito para a Austrália. Legal. E com o que eu já tinha dado entrada para fazer um doutorado aqui na Alemanha, que eu recebi a proposta de doutorado, como a chefe do serviço lá de Würzburg tinha me oferecido. Então, eu meio que comecei o doutorado e dei entrada no processo de reconhecimento de diploma. E é isso que eu ia falar. Você teve uma pergunta aqui se o idioma é mandatório para quem quer trabalhar na Alemanha. Na área médica, depende. Por quê? Se você vai trabalhar com pacientes, é mandatório. Se você vai trabalhar na pesquisa, existem grupos de pesquisa cujo idioma oficial é inglês. Verdade. Mas é raro, certo? Mas existe. Então... Mas aí é assim, amiga, você não... Quando você pode ser médico no Brasil e aí você pode decidir vir para a Alemanha fazer pesquisa. Mas quando você vem para a Alemanha fazer pesquisa, isso não quer dizer que, pelo fato também de você estar fazendo a pesquisa, o seu diploma de médico vai ser reconhecido. Não. Isso. Você é um pesquisador brasileiro e você entra na Alemanha como pesquisador. Mas é isso que eu quero falar, Iracema, porque muita gente acha que vem pra cá fazer a pesquisa e pode dar plantãozinho. Pode. Nunca na vida na terra, gata. Nada é fácil na Alemanha. Mas é isso, o pessoal vem pra cá, mas eu vou trabalhar. Adoro. Porque assim, muitos doutorados aqui não têm bolsa. Isso é talvez um outro tema para um podcast. Por exemplo, o meu doutorado de 6 meses, eu não tive bolsa. Eu tava vivendo basicamente as economias da Austrália, entendeu? Por isso que eu também dei o gás. Eu tava pensando agora, por isso que você deitou o cabelo, né? Porque, e eu te confesso que não necessariamente em alguns grupos de pesquisa você precisa ter o alemão tinindo, mas como o meu objetivo era trabalhar aqui, eu tinha que ter. Então, eu nessa época, o que é que eu fiz? Dei a entrada no doutorado, porque aí eu ainda não precisava reconhecer o diploma de médico, porque a minha pesquisa foi experimental, certo? Então, o doutorado saiu rapidinho, a autorização, tá? Porque eu já tinha o tema, já tinha tudo. Aí depois, o que é que eu fui? Fui no Landesprüfungsamt, no órgão, né, responsável pelo reconhecimento do diploma da Alemanha, para eu ter essa autorização regional. Essa autorização regional saiu em 6 semanas na época, porque eu já tinha tudo. Eu já tinha basicamente tudo, certo? Já estava tudo preparado. E depois disso, paralelamente, o que é que eu fiz? Fui fazer o meu Oberstufe 2, ou nível C2, na Universidade de Würzburg, que era gratuito para estudantes do doutorado. Então, eu estudei gratuitamente o meu último nível de alemão, né? E pude continuar, entendeu? Nesse meio tempo, eu terminei o doutorado, como eu disse, terminei o doutorado em 6 meses, e quando eu tava assim, já, sabe naquela fase que você diz, não vão me pegar não, isso aí foi promessa, promessa de político, então... Aí, lá vem o Oberarzt, você está planejando viajar para o Brasil? E eu realmente estava. Eu comecei, como eu disse, mais ou menos em março, isso era o quê? Pertinho de setembro, e aí o Oberarzt perguntou, você está pensando em ir para o Brasil? Eu digo, olha, estou pensando em, inclusive, em outubro para o Brasil. Ele, pois eu acho melhor você não ir. Aí eu disse, vixe, o que é que ele vai dizer? Que o doutorado não está bem, sei lá, alguma coisa. Ele disse, não, porque você vai começar como médica aqui com a gente. Poxa, que legal! Aí ela deu aquela choradinha interna, entendeu? Ela deu... E a minha cara. Não, claro, interessante, muito obrigada. Aí eu saí daquele... sabe? Deu a brasileira, né? Desceu a brasileira. Aí essas horas você vira brasileiro. Eu teria beijado a boca dele, perdido, né? Automaticamente a minha vaga. Eu dou um beijo na careca dele. Mulher resolve.
Aí, então, o que é que eu queria dizer? Você tem que ter uma estrutura do que é que você precisa, com quem você tem que falar, porque se você tem essa clareza, tudo é um pouquinho menos complicado, porque complicado é, gente, mas é possível. E você também tem... isso. E aí, quando eu, por exemplo, dei entrada para minha aprovação, eu já tinha o nível C2, entendeu? Tinha Oberstufe 2. Eu não precisei fazer prova de Fachsprachprüfung na minha época. Eu não precisei fazer a prova de reconhecimento de diploma, porque como o meu diploma foi reconhecido por 3 países, foi reconhecido também para a época do doutorado, que eu fiz antes. Eu tive a sensação de que foi meio passado, entendeu? Tá. Foi mais fácil. Foi mais fácil, sabe? E também é importante falar que nessa época, amiga, a lei era outra. Né? Exatamente. Eu quero dizer, o dinamismo da legislação mudou muito. Mas uma coisa que eu preciso falar que não mudou é: durante a minha residência, eu não tinha passaporte europeu, né? Mas eu era casada com um alemão. Então eu tinha o visto de trabalho de união familiar. Mas quando nós nos separamos, não foi separação pensada, gente, foi muito burramente, foi no inverno, menos 15 graus, eu morrendo de chorar na banheira, sem saber pra onde eu vou. Aquela esculhambação, o meu visto vem sendo em março, olha a burra, gente, eu sou muito burra. Adoro. Enfim, aí eu tive que falar com a minha chefe na época, né? E você com o rabinho entre as pernas, nossa, eu vou falar pra minha chefe que eu vou me separar, uma coisa altamente pessoal, gente, alemão não gosta de saber da sua vida pessoal no trabalho, tá bom? Ele odeia, O chefe principalmente, então fui lá falar com ela, porque eu ia precisar de alguma coisa. No Ausländerbehörde, eles me falaram que, como eu estava em processo de separação, além de eu ser Drittstaaten, nicht EU, ou seja, além de eu não fazer parte da União Europeia, eu ainda ficava no status desprivilegiado. Adoro. Pra você que não sabe o que é isso, do grupo de Nicht-EU, tem os Privilegiert, ou seja, os privilegiados, que são casados com alemão, entendeu? Que já tem um outro convite. E tem os Nicht-Privilegiert, que é a ralé, que era eu. Então, eu só podia ficar na Alemanha se eu tivesse um documento dizendo que o trabalho que eu fazia, só eu poderia fazer e nenhum outro alemão poderia fazer. Nossa! E eu fui com o rabinho entre as pernas pedir para minha chefe esse documento. Já pensando, ela vai me mandar de volta pro Brasil. Sabe o que foi que a minha chefe disse? Claramente. Mas por que você tá se separando? Eu digo, ai meu Deus, não, por favor. Ai, meu Deus. Aí eu disse, tá, olha, não deu certo, nós nos separamos, não sei o que. Ela, você tem um amante no Brasil? Eu digo, não! Aí ela... porque você podia ter um amante no Brasil. Eu digo, não. Ela, vamos sentar aqui, vamos tomar um chá. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu tô no filme certo, entendeu? Ela me puxou lá pra salinha e começou a conversar e disse, aí, o que você tá pensando em fazer? Eu digo, não, é porque como eu tô agora Nicht-EU, ou seja, sem ser da União Europeia e sem ser o status de privilegiada, eu preciso desse documento. Ela disse, claro. Seu lugar é aqui. Eu vou falar, esse documento tem que ser emitido por quem? Não é nem pelo chefe do serviço, é pelo reitor da universidade e pelo diretor de serviços médicos, ou seja, o diretor de todas as especialidades médicas, e tem que ter, são 2 assinaturas, e do reitor. E ela foi e mandou uma carta para eles e não deu nem 48 horas eu tava com esse ofício na minha mesa. Que legal. Nossa. Cara, que alívio, hein? E com esse ofício, eu tive a autorização para continuar a trabalhar. Então, assim, se você tá vindo aqui realmente na cara e na coragem, não tem passaporte europeu, tudo mais, tenha pelo menos uma boa proposta de emprego, entendeu? Então, isso é muito importante, porque casamento pode acabar, eu sou uma prova disso, eu não queria que acabasse, mas acabou, e agora eu tô super feliz. Mas, na época, eu fiquei sem chão, né? Então, você tendo, e isso é uma mensagem meio para as mulheres aqui, que eu sei que muita gente vem para cá, muda a carreira, ou não trabalha, ou então, vamos ser sinceros, às vezes acomoda, pensem também no de vocês, certo?
Voltando ao ponto do reconhecimento, tem um acesso que o governo alemão também deu, que uma amiga minha, inclusive, pediu, que foi o Blue Card, que é tipo um tipo de visto que você pode vir sem necessariamente ser casado com um alemão, mas você tem a vantagem de trabalhar numa área que está em déficit aqui na Alemanha, como, por exemplo, IT, engenharia, medicina. Isso, e aí eles te dão esse Blue Card, né? E com ele você já pode realmente procurar, você tem um período para você, inclusive, procurar um emprego, né? E começar. Então você não precisa só vir casada, você não precisa só vir se você tiver um passaporte europeu, você pode vir, dependendo da sua área de trabalho, com o Blue Card, tá bom? E aí eu vou catar um gancho teu, amiga, lá do comecinho da tua fala, que tu falou assim, e eu tava com tudo organizado. E aí, bora falar o que é estar com tudo organizado, porque isso é uma das coisas que mais influencia no teu processo de entrada de reconhecimento. Grande verdade. Quando você entra lá na página do Landesprüfungsamt, da região que você quer ir, que você acha a relação de documento, você vai organizar isso da forma mais bonita possível, assim, cronológica, tudo e, se possível, organizado. Na sequência. Na sequência, exatamente. Esses papéis têm que ser traduzidos na Alemanha, tá? Tem que ser apostilados, certo? E aí, muita gente pergunta, mas aqui tem um tal de um currículo, não sei o quê, com as minhas matérias, não sei da quanta. Que currículo é esse? É a sua ementa. É a ementa da sua universidade, tá? O que existia em cada matéria, qual a carga horária, os assuntos que você aprendeu. Ou o programa de disciplinas. Algumas universidades chamam de programa de disciplinas. E aí tem universidade no Brasil que já faz essa versão do programa ou da ementa, inclusive em inglês. E aí, aqui na Alemanha, em muitas Bundesländer, tem muita delas que vão aceitar essa versão em inglês, tá? Então aí você já economiza na hora que você vai traduzir. A minha, fazer o adendo, a minha aceitou, inclusive, para o doutorado em português. Porque como eu não fiz parte do PBL, o meu currículo era aquele currículo antigo que tinha endocrinologia, patologia, neurologia, eles disseram, mas aqui tá óbvio que é neurologia, aqui tá óbvio que é patologia, aqui tá óbvio, entendeu? Então, é aquela coisa, tem também o fator sorte, tá, gente? Não tem como negar. Se o seu processo cair na mão de uma pessoa que tá de bem com a vida, parabéns. Se o seu processo caiu na mão de uma pessoa que levantou da cama, tropeçou, derrubou o café na camisa, o meu caso. Perdeu o Playboy, entendeu? O meu caso. Então, vamos lá. Quando você organiza, procura organizar isso da melhor forma possível, assim. Alemão adora coisa encadernada, bonitinho, com ordem cronológica, sabe? Aquele papel branco, lindo, maravilhoso. Organiza tudo, junta tudo, apostila e manda para o reconhecimento. Aí você vai virar e vai falar assim, mas eu tenho muita experiência de trabalho. Como é que eu vou falar isso? Lá no Brasil, se você chegar para o seu empregador e disser, eu estou precisando aqui de uma declaração que eu trabalhei aqui por X anos, tantas horas. Ele vai fazer essa declaração, ele vai trazer aqui para a Alemanha. Cuidado, ela pode não ser aceita aqui. Aqui na Alemanha existe uma coisa chamada Zeugnis, certo? Isso é extremamente importante. Que isso é o que eu falei no início, que é o testemunho ou a descrição do que você fez, né? Isso. É a descrição bem chata mesmo, dizendo assim, você atendeu tantos pacientes, você trabalhava tantos dias na semana, você fez tantos procedimentos X, Y, Z por tempo X na sua vida, entendeu? Você rodou pelos serviços de não sei quanto, não sei das quantos, o serviço tinha uma carga horária e tinha uma quantidade de camas no hospital X, Y, assim. Essa declaração que você vai pegar de experiência de trabalho no Brasil com o seu empregador, tem que ter essas informações. Senão, essa declaração que ele vai te dar lá pode não ser reconhecida aqui na Alemanha. O cara pode olhar e pode dizer, tu foi ali na esquina, pegou o seu Chiquinho que estava vendendo tapioca, pediu para ele assinar aqui esse papel e tá feito, entendeu? Tem que ter a descrição das atribuições, se possível com a carga horária,
se possível com a sua função específica dentro daquele trabalho. Exatamente. Quantidade de procedimentos, se a tua especialidade tiver procedimento, que você realizou. Isso é experiência de trabalho no Brasil. Qualquer outro tipo de declaração que você trouxer para cá, corre o risco de não ser considerada na hora do teu processo de reavaliação, entendeu? Entendi. Eu tenho uma pergunta. Quando vocês fazem a residência aqui, o estágio, vocês ganham algum valor para trabalhar no hospital ou na clínica? Ganha. Residência é diferente de estágio. Vamos falar aqui. Dentro da medicina é diferente. Tá? Ok. Um estágio, geralmente, um estágio, se ele não for atrelado a um programa, ele não é remunerado. A residência, como você tem um contrato de trabalho, ela sempre é remunerada e ela é tabelada, inclusive, dependendo da quantidade de horas, da quantidade de plantões, de horas extras, enfim. Você tem uma tabela, digamos assim, o mínimo que você ganha é X, certo? E aí vem os acréscimos de plantão, hora extra, parecer jurídico que você dá. Então, assim, tem vários outros extras, gordurinhas que você pode, né, melhorar a base salarial, certo? Isso é regularizado pelo sindicato dos médicos. Isso. Ah, legal. E aí tem outra coisa que também, nesse tema, que o pessoal pergunta, mas eu tenho Berufserlaubnis, eu não tenho aprobazione, eu vou ganhar mais ou eu vou ganhar menos do que uma pessoa que tem aprobazione? Depende também do lugar onde você for trabalhar. Por exemplo, quando você tem um Berufserlaubnis, que é essa autorização regional, que você não tem ainda o seu reconhecimento como médico, alguns hospitais podem se aproveitar dessa tua mão de obra. Tipo assim, e você precisa saber disso, porque eu, por exemplo, comecei com o Berufserlaubnis, com a autorização regional, e eu nunca ganhei menos do que quem já tinha autorização nacional. E eu trabalhei numa Uniclinic. Certo? Isso. Você, em muitos hospitais, vai desempenhar as mesmas tarefas que um residente vai fazer, só que alguns hospitais vão também te sacanear e pagar menos. Então, assim, quando você for se candidatar a uma vaga, você tem que também procurar ter essas informações bem claras. Tá? Saber a quantidade de tempo que você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar, se você vai fazer plantão ou não, porque assim, pela lei, com o Berufserlaubnis, não é permitido que você dê plantão se você não tiver acompanhamento de um Facharzt, ou seja, de alguém que já tem especialização, ou de algum Oberarzt, ou seja, que é o seu subchefe, vamos dizer assim, dentro da residência. Mas alguns lugares se aproveitam da tua mão de obra e te deixam lá trabalhando mesmo sem um acompanhamento de ninguém. Okay. E outra coisa também é que, em alguns casos, esse tempo do Berufserlaubnis não é contado para o tempo de residência. Ele não é mais contado. Desde imagina só o meu caso, como seria. Eu trabalhei 4 anos com autorização regional dos 5 de dermato, certo? Então, imagina se o meu caso não tivesse sido reconhecido. Como é penoso, né? Porque aí eu teria que trabalhar muito mais tempo. E essa é uma outra dica que eu queria dar. Se você entrou no Bundesland, tenta ficar nele, porque o processo burocrático é um pouco mais fácil. Claro que, às vezes, nem sempre é possível. Tem mudança, né? Você sai de um lugar para outro, de um estado para outro, mas, se possível, se você puder ficar debaixo do mesmo órgão, facilita muito a sua vida como médico estrangeiro. Isso, entendi. E aí eu ainda vou aproveitar também para dizer que, assim, hoje em dia esse Berufserlaubnis, ele é emitido por, no máximo, 2 anos, ou seja, se acontecer realmente de você, ele é emitido para aquela Bundesland. Se acontecer de você, dentro desses 2 anos, precisar mudar de Bundesland, aquela próxima Bundesland que você for, vai saber que você já trabalhou X anos dentro daquela outra Bundesland. Então, assim, independente de quantas vezes você se mudar na Alemanha, depois que você recebeu o seu Berufserlaubnis, você só vai ter 2 anos. E dentro desses 2 anos, você tem que conseguir a sua aprobazione. Se não, se chegar de você trabalhou 2 anos com Berufserlaubnis e ainda não conseguiu aprovação, você não consegue renovar.
Tá? Porque ele é atrelado à sua autorização. Então, por exemplo, o meu primeiro, isso é o que eu queria falar. No meu caso, o pessoal, como foi contigo, não sei o quê, foi um pouco diferente, porque as leis eram diferentes. Então, no meu caso, o meu primeiro contrato foi de 3 anos. Então, eu tive um Berufliche Erlaubnis inicialmente de 2 anos, mas como o meu contrato ela queria dar de 3, eles fizeram uma exceção e já aumentaram o tempo. Tu tá entendendo? Para ficar o mesmo tempo do meu contrato de trabalho. Hoje em dia eles não fazem isso, é a via contrária. Eles te dão 2 anos, você que se vire para ter o contrato durante esses 2 anos e conseguir a aprovação, entendeu? Entendi. E a minha aprovação, ela saiu relativamente rápido na época, ela saiu em 3 meses, gente, é quase assim um negócio sonho atualmente. Eu tenho vergonha de dizer. O meu foram 3 meses. Saiu assim, e um belo dia eles ligaram pra mim, eu nunca vou esquecer, um dia foi 12 de março, eles, queria só dizer que a sua aprovação está a caminho, parabéns. E eu disse, nossa, sério? Tipo... É tão lindo, maravilhoso. Legal. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Eu vou fechar com a duração do processo. Assim, o meu processo durou ao todo 2 anos, tá? Eu dei entrada no começo de 2016 e eu fui receber a minha aprovação depois da prova em abril de 2018. Então, assim, demora bastante, porque primeiro demora o processo de avaliação do seu diploma e depois a outra fase que demora é se você tiver que fazer a Kenntnisprüfung, demora para você conseguir um termine, conseguir uma data para você realizar a prova, tá? Ela é realizada mais vezes durante o ano, mas existe uma fila de espera enorme. Enorme. Isso depende também da Bundesland que você escolheu da entrada no seu processo. Entendi. Eu fiz em Hessen, mas eu falo do fundo do meu coração, eu não aconselho fazer em Hessen por conta da organização. O processo de organização para mim foi muito sofrido. Eu tive que esperar muito. A comunicação com o local onde faz o reconhecimento era muito ruim, né? Na época que eu passei pelo processo, eu tive tantos problemas que eu cheguei até a fazer uma reclamação, escrever um artigo numa revista de médico da Alemanha. E por conta disso, eles me lascaram também um pouco. Mas assim, eu aconselho outros locais que são mais transparentes, onde você consegue, até pela internet, até online, acompanhar o andamento do teu processo. Por exemplo, Bavária eu achei tranquilo, isso é o que eu ia dizer. Bavária eu achei tranquilo. Exatamente. Procure outros lugares que são mais organizados, se você tem essa possibilidade, tá? Para eu também fechar, que eu queria falar dos custos. Gente, o que você vai gastar mais, dependendo de onde parar o seu processo, são com traduções, certo? E as taxas básicas para você dar entrada nisso. Então, tipo, você vir aqui esperando dar plantãozinho para juntar dinheiro, é melhor você já vir com uma certa caixa do Brasil, ou então de onde você está vindo, para poder dar entrada nesse processo com um pouco mais de calma. E uma outra mensagem que eu queria também é que muita gente tenta, por exemplo, Portugal. Eu vou fazer o processo de validação em Portugal, que é mais fácil, aí eu vou para a Alemanha. Mas você geralmente precisa ter 3 anos trabalhando em Portugal para poder dar entrada aqui na Alemanha no processo automático. E se você quiser fazer o processo por comparação, como foi o meu caso, demora bastante. Atualmente, eu também tive casos de pessoas que estão com quase 2 anos esperando sair esse por processo de comparação. No meu caso foi mais rápido, porque tanto tinha menos o problema dos refugiados, como também os critérios eram um pouco diferentes. Então, é aquela coisa, tem que ter sorte também, mas não imagine que você vai chegar aqui e no próximo mês você vai começar a trabalhar, certo? Não. Então, tem que ver essa parte burocrática e aí que entra o planejamento, tá? Legal. Que mensagem vocês dariam para um médico no Brasil que está pensando em vir morar na Alemanha? Eu acho assim, se você tiver vontade, né, como a gente falou lá no início, primeira coisa, paciência, garra e humildade, tá? Se você tiver vontade de explorar outros locais de trabalho em outras partes do mundo, venha, mas venha preparado também para trabalhar, venha preparado para ingressar naquela cultura, que não vai ser a sua cultura, mas que se você fizer um bom trabalho, vai te abraçar do mesmo jeito.
Então, assim, venha, tem vaga, tem trabalho, tem ajuda, né? Tem ajuda dos colegas que já estão aqui. Então, venha que a união faz a força. Legal. Né? Eu diria, primeira coisa, aprenda um idioma. Seja excelente no alemão. Isso vai te abrir muitas portas até para você aprender a ler aquela quantidade de coisas burocráticas que você tem que ter. E tem, porque, né? olha, uma coisa é você saber alemão, outra coisa é você saber alemão médico, outra coisa é você saber alemão burocrático, certo? Então, é muito importante você estar tinindo no alemão. Segundo ponto, tenha uma estrutura de tempo e de planejamento para evitar as grandes decepções que, infelizmente, ocorrem nesse processo. Então, assim, por mais que a gente não consiga controlar tudo, tem certas coisas que a gente pode controlar, que a gente pode planejar, certo? Uma coisa é você vir nas carreiras, digamos assim, porque o marido foi transferido e tudo mais. Outra coisa é se você já está pensando em começar a planejar. E outra coisa é, nem sempre o que é contado com valor e visto com bons olhos no currículo do Brasil é contado com valor e visto com bons olhos aqui no currículo da Alemanha. Então, você precisa se adaptar à cultura e aos valores locais, dentro da medicina também. Show de bola, então. Acho que o programa ficou bem esclarecedor e a gente conseguiu mostrar que não é bem assim, não é só chegar e correr para o abraço, né? Tem que ter paciência. E eu queria agradecer aí a presença de vocês, disponibilidade de tempo para a gente gravar esse episódio. E as pessoas podem entrar em contato com vocês se tem alguma dúvida, um médico do Brasil que está pensando em vir? Claro, claro. Eu deixo meu e-mail para os colegas que quiserem entrar em contato comigo, é iracema.rocha@gmail.com. O Instagram, Iracema Rocha, Facebook, Iracema Rocha, tô euzinha lá. Ah, legal. No meu, eu tenho canal no Instagram, que é o @Dr. Lídia Popper, quer dizer, só @Dr. Lídia Popper. E é o mesmo também do Facebook, mas eu tenho esse blog, que eu tenho um e-mail específico para essas dúvidas de revalidação. Gente, eu não cobro nada, é trabalho voluntário, é uma coisa que eu faço já há 6 anos, certo? Que é exatamente para... É meio que, digamos assim, eu não quero que todo mundo passe pelo que eu tive que passar, de ter que desbravar território, ir atrás de órgão e tudo mais. Então, no blog eu já deixei, o blog é medicabrasileiranaalemanha.com. Tenho também um e-mail que é medicabrasileiranaalemanha@gmail.com, que você pode enviar a sua dúvida. Eu respondo a cada 7 a 10 dias, certo? Porque, é como eu disse, é um trabalho voluntário, demanda tempo, eu analiso a situação pessoal de cada um, tento dar uma resposta acertada, mas também quando vem o pessoal sem noção, como é que eu faço para ir para a Europa, eu digo, escolha o seu lugar, escolha o seu país. Mas eu tento olhar com todo carinho o que o pessoal me envia, porque eu sei que é um momento difícil de decisões e eu tenho muita empatia com quem está entrando nesse processo agora. Com certeza, com certeza. Legal. Tá, Obrigada. valeu, galera. Obrigado. Obrigada. Valeu, tchau. Tchau.